Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Esta é a segunda e última parte do episódio sobre os atos processuais. No episódio anterior, examinamos o que são os atos processuais, a sua classificação geral e, com maior detalhe, os atos praticados pelas partes no processo. Hoje avançaremos para os atos do juiz e para os atos do escrivão ou chefe de secretaria, encerrando assim a análise dos três grandes sujeitos que protagonizam a movimentação do processo. A proposta deste episódio é compreender como o Código de Processo Civil classifica e disciplina os pronunciamentos judiciais e, na sequência, entender o papel do escrivão na documentação e na comunicação dos atos processuais. Vamos na ordem. Começamos pelos atos do juiz. No comando do processo, o juiz pratica atos processuais de duas naturezas, os decisórios e os não decisórios. Nos primeiros, há sempre um conteúdo de deliberação ou de comando. Nos segundos, predomina uma função administrativa ou de polícia judicial. Os atos decisórios, por sua vez, podem ser divididos conforme a natureza do processo, se de cognição ou de execução. No processo de cognição, os atos decisórios visam preparar ou obter a declaração da vontade concreta da lei para o julgamento do processo. No processo de execução, a finalidade é distinta. Busca-se a realização efetiva desse direito por meio de providências concretas sobre o patrimônio do devedor. Atos como os que ordenam a penhora, a arrematação, a adjudicação, etc. O artigo 203 do Código de Processo Civil enumera os pronunciamentos do juiz em três espécies: a sentença, a decisão interlocutória e o despacho. Vamos analisar cada uma delas. Comecemos pela sentença. O Código adotou um critério finalístico para conceituá-la. O parágrafo 1º do artigo 203 dispõe que sentença é, abre aspas, o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Fecha aspas. Vejam que o legislador não se preocupou com o conteúdo da decisão, mas com a sua finalidade dentro do processo. O que qualifica a sentença não é o que ela decide, mas o papel que ela desempenha, encerrar a atividade cognitiva ou extinguir a execução. Isso representa uma evolução importante em relação ao Código de 73, que conceituava a sentença a partir da matéria decidida, o que gerava dificuldades práticas e divergências doutrinárias consideráveis. Trata-se de uma distinção fundamental. Uma decisão pode enfrentar questão de mérito e, ainda assim, não ser sentença, se o processo precisar continuar. Da mesma forma, uma decisão pode encerrar o processo sem resolver o mérito e, ainda assim, será sentença. As sentenças se classificam em terminativas e definitivas. As terminativas põem fim ao processo sem resolver o mérito. São as hipóteses do artigo 485 do CPC. As definitivas
decidem o mérito da causa, no todo ou em parte, e correspondem às hipóteses do artigo 487. A distinção importa, entre outras razões, para os efeitos da coisa julgada material. Somente a sentença definitiva produz este efeito, impedindo a repropositura da mesma demanda. Um ponto importante e que costuma gerar confusão nos estudos: a extinção completa da atividade cognitiva, que marca o fim do processo de conhecimento, só ocorre quando se opera a coisa julgada formal, isto é, quando o pronunciamento judicial se torna irrecorrível. O que a sentença, em sentido estrito, encerra é a atividade jurisdicional cognitiva do órgão perante o qual a causa estava pendente, em primeiro grau de jurisdição. Avançando para a decisão interlocutória. O parágrafo 2º do artigo 203 define a decisão interlocutória como, abre aspas, todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º, fecha aspas. Em outras palavras, é decisória, mas não encerra a fase cognitiva do procedimento comum, nem extingue a execução. Anoto, em adendo, que o Código atual foi mais generoso do que o anterior ao delimitar o objeto da decisão interlocutória. Ela não se restringe à solução de questões meramente acessórias ou incidentais. O próprio mérito da causa pode ser objeto de decisão interlocutória, nas hipóteses de julgamento antecipado parcial do mérito, como autoriza o artigo 356 do CPC. O que a distingue da sentença é, repito, o fato de não pôr fim à fase cognitiva ou à execução. Friso que toda decisão interlocutória, sob pena de nulidade, deve ser adequadamente fundamentada. Passemos aos despachos. O parágrafo 3º do artigo 203 define os despachos como, abre aspas, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, fecha aspas. Com eles não se decide incidente algum, apenas se impulsiona o processo. São exemplos de despachos ordinatórios, o que recebe a contestação, o que abre vista para a parte, o que designa data para a audiência, o que determina a intimação de peritos e testemunhas, entre outros. Essa distinção entre despacho e decisão tem consequência prática direta. Do despacho nunca cabe recurso algum, nos termos do artigo 1001 do CPC. Da decisão interlocutória, por outro lado, cabe impugnação por meio de agravo de instrumento ou como preliminar de apelação. Atentem-se para um ponto importante. Nem todo pronunciamento do juiz que tem aparência de despacho é, na verdade, um despacho. Se o ato ultrapassar o limite do mero impulso processual e causar ônus ou afetar direito das partes, ainda que sua forma seja a de um despacho, ele configurará, na essência, uma verdadeira decisão interlocutória, e o recurso de agravo de instrumento será cabível. Registra-se ainda que o CPC, em seu artigo 203, parágrafo 4º, previu que o escrivão ou secretário de ofício pratique os despachos de mero expediente, como os relativos à juntada e à vista obrigatória, liberando o juiz para as decisões com conteúdo valorativo. Quanto aos atos não decisórios do juiz,
há todo um conjunto de atividades que não se enquadra nem nos pronunciamentos decisórios, nem no impulso procedimental puro. São exemplos: a presidência de audiências, a oitiva de peritos e testemunhas, a colheita direta e pessoal de provas, a inspeção judicial de pessoas e coisas, etc. Trata-se de atos com função de natureza diversa, por vezes integrativa, por vezes documentária, mas que fazem parte indissociável da atividade jurisdicional. Continuando, agora vamos ao terceiro grupo, os atos do escrivão ou chefe de secretaria. No processo há um constante movimento, uma sucessão de atos concatenados tendentes ao provimento jurisdicional que resolve o litígio. Para que essa engrenagem funcione, é indispensável que os atos sejam documentados e comunicados às partes. É exatamente aí que entram o escrivão ou chefe de secretaria, principal órgão auxiliar do juiz, cujas tarefas estão delineadas no artigo 152 do CPC. Seus atos se dividem em dois grandes grupos: os atos de documentação e os atos de comunicação. Os atos de documentação destinam-se a representar em escritos as declarações das vontades das partes, dos membros do órgão jurisdicional e de terceiros que eventualmente participem do processo. Vejam um detalhe importante: o ato processual geralmente precede a sua documentação. O depoimento pessoal, feito oralmente pela parte, é o ato processual. A lavratura do respectivo termo pelo escrivão é a sua documentação. E mais, a própria sentença do juiz, enquanto não publicada e documentada nos autos, não tem existência jurídica como ato processual. Ou seja, a documentação não é mero formalismo, ela é condição de existência jurídica do ato. Os termos processuais são a forma escrita pela qual o escrivão documenta os atos orais e incorpora os atos escritos das partes. Os mais comuns são os de juntada, vista, conclusão e recebimento. Juntada é o ato que certifica o ingresso de uma petição ou documento nos autos. Vista é o ato que franqueia os autos à parte para manifestação. Conclusão certifica o encaminhamento dos autos ao juiz para deliberação. E recebimento documenta o momento em que os autos retornaram ao cartório após uma vista ou conclusão. Em síntese, o escrivão não apenas documenta, ele também movimenta o processo, certifica atos praticados, verifica o vencimento de prazos, abre vista às partes, cobra autos indevidamente retidos fora do cartório e faz a conclusão ao juiz para os despachos ou decisões que o caso reclamar. Toda essa documentação está coberta pela presunção de veracidade, que decorre da fé pública reconhecida ao seu ofício. Quanto aos atos de comunicação, os principais são as citações e as intimações, que em regra se realizam pessoalmente, mas há comunicações que o escrivão faz por via postal, por edital, por publicação na imprensa oficial ou por meio eletrônico. O processo se inicia com a autuação. Ao receber a petição inicial, o escrivão coloca ali uma capa na qual é lavrado um termo com um juízo, a natureza da causa, o número de registro nos assentos do cartório, os nomes das partes e data de início, conforme o artigo 206 do CPC.
A partir daí, todas as petições e documentos relacionados com a causa vão sendo acrescentados sucessivamente a esse volume. Vale destacar ainda uma proibição relevante do ponto de vista prático. O artigo 202 do CPC veda que os advogados lancem cotas marginais ou interlineares nos autos. Quando esse preceito for infringido, o juiz mandará arriscar as anotações e imporá ao infrator multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. A vedação existe para preservar a integridade dos autos, que são o repositório oficial de toda a movimentação processual. Encaminhando-nos para o encerramento do episódio. Nos 2 episódios dedicados aos atos processuais, percorremos os 3 grandes grupos de sujeitos que protagonizam a movimentação do processo: as partes, o juiz e o escrivão. Cada um age dentro de limites e com finalidades próprias, mas todos integram uma cadeia coordenada de atos que tem, ao final, um único objetivo: a entrega da prestação jurisdicional. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Kitchen, de James McNeill Whistler. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem desconto sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Totti. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom ProcessoCast15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.